Os sussurros entre as paredes. Eu sempre achei que minha casa tinha uma presença própria, mas nunca pensei que pudesse ser algo vivo. No começo, eram apenas pequenos sons. O rangido de uma tábua, o eco de passos no corredor, ou o estalo do encanamento antigo. Eu me convencia de que eram coisas normais, mas com o tempo comecei a notar padrões. As noites tornaram-se insuportáveis. O vento soprava nas janelas fechadas, levando folhas secas que batiam contra os vidros, mas havia algo mais. Algo que se movia por dentro, entre paredes, tetos e pisos, sem jamais ser visto. Eu sentia o frio atravessar minha pele, vindo de lugares onde não havia correntes de ar. Uma noite, ao acordar, percebi que minha sombra no corredor não correspondia à minha postura. Era como se outra presença se alongasse em ângulos impossíveis, tocando as paredes e desaparecendo quando eu tentava encará-la. O silêncio dentro da casa começou a se tornar opressor, pesado, como se cada móvel, cada canto, guardasse segredos que eu não deveria conhecer. As luzes da cozinha piscavam quando eu passava, mas jamais quando outra pessoa estava presente. Objetos mudavam de lugar, embora eu tivesse certeza absoluta de tê-los deixado no mesmo ponto. E sempre havia um cheiro, um aroma de terra molhada misturado com algo metálico, que surgia do nada e sumia tão rápido quanto aparecia, deixando apenas o arrepio e a sensação de ser observado. A escada para o segundo andar começou a ranger de forma diferente, com passos que não eram meus. Eu sabia que ninguém mais morava comigo. Eu nunca ouvia nada durante o dia, mas quando a noite caía, os sussurros surgiam. Vozes baixas, incompreensíveis, arrastando palavras que pareciam feitas de sombras, ecoando por toda a casa. Era impossível ignorar. Em uma madrugada, acordei com a sensação de que algo me olhava. O quarto estava completamente escuro, mas eu podia sentir olhos penetrantes fixos em mim. A temperatura despencou. Meu hálito formava pequenas nuvens de vapor diante do rosto, e a sensação de pânico era sufocante. Quando tentei me mover, senti o chão vibrar levemente, como se a própria casa respirasse em sincronia com um ritmo que não era humano. Os dias seguintes foram piores. O relógio da sala parou sem motivo, e o som do tic-tac que antes preenchia o espaço desapareceu. Meu reflexo no espelho parecia atrasar um segundo, como se estivesse observando, e não refletindo. Às vezes, eu me via no canto do quarto, mas eu sabia que estava na cama. Comecei a evitar olhar diretamente para qualquer superfície reflexiva, mas o medo continuava a me perseguir. O ápice veio quando acordei e percebi marcas no chão, pegadas, finas e compridas, que atravessavam o corredor do meu quarto até a porta da cozinha. Nenhum sapato, nenhuma criatura conhecida poderia tê-las feito. Cada passo que eu tentava seguir parecia se perder no ar, como se a própria casa estivesse brincando comigo, expandindo-se e contraindo-se à vontade. Agora, escrevo estas linhas, sabendo que a presença está cada vez mais próxima. Ouço o roçar de unhas nos móveis. Sinto o ar se condensar em formas que quase posso tocar. As paredes, outrora familiares, se tornaram labirintos imprevisíveis, e cada vez que fecho os olhos, vejo silhuetas se esgueirando nas sombras. E enquanto escrevo, sinto algo atrás de mim. Não vejo nada, mas sei que está lá. Movimentos leves, sussurros que se misturam com minha própria respiração. A sensação de que, se eu me virar, algo estará olhando diretamente para mim e não há para onde fugir. Ainda tenho luz, ainda tenho palavras. Mas cada letra que digito parece atrair mais atenção, como se o próprio ato de escrever convocasse a presença. E por mais que tente me convencer de que estou seguro, a casa sabe que eu sei. E agora ela me observa, paciente, esperando o momento certo para se revelar. O que acontece depois, ninguém pode prever. Mas sei que nada será como antes. Cada som, cada sombra, cada respiração torna-se parte de um jogo que eu não escolhi, mas do qual talvez nunca consiga escapar. Nos dias que se seguiram, cada canto da casa parecia respirar, absorvendo minha presença e respondendo de forma imprevisível. As paredes começaram a exibir manchas que não eram de mofo nem de água, formas quase imperceptíveis que lembravam figuras humanas contorcidas, como se estivessem tentando escapar de dentro da própria tinta e gesso. Eu as via apenas pelo canto do olho, e quando tentava olhar diretamente, desapareciam. O corredor principal, que antes me parecia familiar, tornou-se uma passagem interminável. Cada vez que o percorria, o fim parecia se afastar, e eu me encontrava cercado por sombras que se moviam de forma independente, espiando de portas entreabertas,
ou surgindo de cantos sem portas. O ar estava pesado, saturado de um cheiro metálico que me fazia engasgar, e o silêncio absoluto era interrompido por sussurros que jamais repetiam as mesmas palavras, mas carregavam uma urgência que me gelava. Os móveis começaram a mudar de lugar sozinhos. Às vezes, eu encontrava cadeiras empilhadas em ângulos impossíveis, mesas invertidas, portas que se fechavam sozinhas. Mas o mais assustador era a sensação de presença nos objetos, de que cada peça da casa podia me observar, mover-se, escolher exatamente o momento certo para me tocar. Um dia, encontrei meu próprio casaco pendurado em uma lâmpada do teto, e o ar ao redor parecia vibrar com uma força invisível. As noites se tornaram longas e sem fim. Dormir se tornou impossível, pois a casa parecia ganhar vida quando as luzes apagavam. Eu sentia respirações perto do meu ouvido, embora estivesse sozinho, e pequenas mãos invisíveis pareciam tocar meu rosto, afastar meus cabelos, traçar linhas pelo meu corpo. Cada tentativa de ignorar os sons apenas aumentava sua intensidade. Em uma madrugada, acordei com a sensação de que o chão se movia sob meus pés. Olhando para baixo, percebi fissuras que não existiam antes. Linhas que se expandiam pelo piso como veias de uma criatura viva. Eu podia sentir o frio subindo pelo meu corpo, um arrepio constante que parecia arrastar minha alma em direção àquelas rachaduras. Na cozinha, as luzes começaram a piscar de forma rítmica, quase como se a casa estivesse tentando me comunicar algo. Mas não havia sentido nas cores ou nos movimentos, apenas uma batida irregular que se infiltrava na minha mente. Quando tentei tocar o interruptor, senti uma força invisível repelindo minha mão, como se a própria parede tivesse ganhado consciência. Minha própria reflexão começou a me enganar. O espelho do banheiro me mostrava movimentos que eu não fazia. Eu piscava e o reflexo continuava olhando, sorrindo de forma lenta e distorcida. Eu sabia que não poderia fugir, mas cada reflexo parecia me seguir, atravessar o vidro e me arrastar para dentro dele. O medo era tão real que cada batida do coração parecia ecoar em toda a casa. As marcas no chão aumentaram. Agora havia pegadas que se moviam contra a direção natural da gravidade, subindo paredes, descendo tetos, atravessando portas. Eu as segui uma vez, sentindo a pele se arrepiar a cada passo. O corredor parecia se alongar, e a luz do fim da escada nunca chegava. Eu podia ouvir um sussurro baixo, insistente, repetindo um nome que eu não conseguia reconhecer, mas que me fazia estremecer a cada sílaba. Em um momento de desespero, tentei escrever tudo o que estava acontecendo, tentando organizar meus pensamentos, mas a caneta parecia ter vontade própria. As palavras se embaralhavam, formavam símbolos que eu não entendia, e o papel tremeu sob minhas mãos, como se algo estivesse vivo dentro dele. Cada letra escrita era uma ponte que aproximava a presença de mim. Cada frase digitada fazia o ar tremer com uma energia quase palpável. Agora sinto algo mais próximo do que nunca. Cada cômodo da casa parece estar respirando em uníssono comigo. Posso ouvir passos atrás da porta, tocar a parede e sentir a vibração de algo vivo, pulsando, esperando. Sinto a presença ao meu lado mesmo quando ninguém está lá, e o arrepio constante me alerta. Ela sabe onde estou, o que penso, o que sinto. E enquanto escrevo estas linhas, sei que estou sendo observado mais de perto do que nunca. A cada palavra, a casa se aproxima, e algo dentro dela parece sorrir. Eu não posso escapar, e ainda assim não consigo parar de olhar. Há movimentos nos cantos escuros, sombras que se alongam, respirações que se misturam com a minha. Eu sinto que estou apenas no começo de algo que não posso compreender. E a verdade mais terrível é que talvez nunca haja um fim. A porta do meu quarto range levemente. Não ouso olhar. O tempo perdeu sentido. Dias e noites se confundiam. Eu já não conseguia distinguir se estava acordado ou dormindo. Cada passo ecoava em corredores que pareciam se estender infinitamente. O ar estava pesado, carregado de algo invisível, e cada movimento meu parecia provocar respostas que eu não compreendia. Em uma noite especialmente silenciosa, percebi que as sombras não estavam apenas nas paredes, mas no chão, no teto, envolvendo cada objeto. Elas se moviam com propósito, formando figuras que se contorciam e se dissolviam, sussurrando uma linguagem que eu não podia compreender, mas que me penetrava até os ossos. O espelho do banheiro, que sempre me mostrava reflexos estranhos, agora se tornou uma porta para outra realidade. Eu vi algo dentro dele. Uma silhueta humana, alta, alongada, com braços que se estendiam para mim de forma antinatural. Por um instante, senti que se fosse tocá-la,
Seria puxado para dentro daquele mundo sombrio, mas eu não recuei. A curiosidade misturada ao desespero me fez encarar a figura. De repente, os móveis começaram a tremer violentamente. O chão rangia e uma corrente de ar gelado percorreu toda a casa. As portas se fecharam com força, trancando-me no quarto. As sombras se reuniram, formando uma massa que parecia pulsar como um coração monstruoso. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Meu corpo estava paralisado, dominado por algo que eu não podia ver, mas sentia com clareza absoluta. E então percebi. A presença não queria apenas me assustar. Ela queria se fundir comigo, se tornar parte de mim, arrastar minha consciência para dentro da casa. A sensação de ser observado tornou-se física, como se mãos invisíveis pressionassem minha pele, agarrando minha alma. Cada batida do coração parecia sincronizada com o ritmo das sombras, e eu entendi que a casa não era apenas um lugar. Era um organismo, vivo, inteligente, que se alimentava do medo. Num instante de coragem desesperada, me atirei contra o espelho, quebrando o vidro em 1000 pedaços. O som do estilhaço se espalhou pela casa, e por um segundo senti liberdade. Mas então percebi que a presença não havia recuado. Pelo contrário, ela emergiu dos fragmentos, mais densa, mais próxima, preenchendo cada espaço vazio da minha visão. O quarto inteiro parecia se dissolver, os móveis se desmaterializando, e eu percebi que estava em algum lugar entre o real e o impossível. Eu podia ouvir minha própria respiração misturada aos sussurros da casa, e cada som parecia me avisar. Não há escapatória. Mas mesmo assim, havia uma porta à minha frente, um corredor que eu nunca tinha visto antes, iluminado por uma luz que não queimava os olhos. Sem entender porquê, senti uma necessidade quase instintiva de avançar. Cada passo que dava, as sombras recuavam, mas apenas o suficiente para me permitir continuar. O corredor parecia infinito, mas eu segui, sem parar, até que finalmente cheguei a uma porta simples, de madeira. Ao tocá-la, senti a presença ao meu lado hesitar. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Empurrei a porta. Do outro lado havia apenas escuridão. Mas não era a escuridão da casa. Era algo diferente, denso, silencioso, pulsante. Um frio intenso percorreu meu corpo, e eu soube, com absoluta certeza, que atravessar aquela porta seria decidir meu destino. E ainda assim dei um passo à frente. O que me esperava do outro lado, ninguém sabe. Mas algo me diz que a casa, paciente e eterna, ainda aguarda, observando cada movimento meu, pronta para engolir tudo que eu sou. E assim a história termina, por enquanto.